Bem, vamos lá, pessoal. A gente já aprendeu a fazer a divisão e na última aula a gente viu que uma divisão muito comum é por esses binômios, né? Por esses polinômios do tipo x menos a. Então vamos resolver alguns exemplos simples aí, coisa pouca, tá? Só para ver como funciona a aplicação daquele teorema do resto e teorema de D'Alembert. Vamos começar com... O 1 é muito simples, tá? O 1 e o 2 estão perguntando qual é o resto da divisão de um polinômio por outros aí. Então, vou fazer esse 2, tá? Esse 2. Menos x ao cubo mais 4x menos 5 dividido por x mais 1. Primeiro. Depois eu faço por x menos 1. Então, vamos lá. Eu quero dividir. Eu quero saber qual é o resto da divisão de menos x ao cubo mais 4x menos 5. Eu quero saber o resto da divisão deste polinômio aqui, que ele chamou de f de x. O resto da divisão desse polinômio que ele chama aqui, por x mais 1. Certo? Bom, vocês podem simplesmente pegar isso, escrever o polinômio na forma completa e pode dividir por x mais 1. Tá? Simples assim, só fazer a divisão no método da chave. Lembra que eu falei que este método da chave é o método, ele vai resolver a maioria dos problemas tranquilamente? Vai. Só que é um pouco trabalhoso fazer essa divisão aqui. Eu não vou fazer aqui, porque não é objetivo, porque na última aula a gente viu que tem o teorema do resto. O que o teorema do resto diz? Se eu quero dividir um polinômio p de x, por um binômio nessa forma, o que o teorema do resto diz? Olha só, eu vou colocar isso aqui nessa forma aqui, ó, x menos alguma coisa, certo? Então, ó, este aqui vai ficar x menos 1. Eu sei que o menos 1 é a raiz dele, certo? O que o teorema do resto diz? O teorema do resto diz que se eu calcular f de menos 1, eu vou obter o resto da divisão de f de x por x mais 1. Então, fazendo aqui, ó, menos 1 ao cubo mais 4 vezes menos 1 menos 5. Simples assim, ó. Menos 1 ao cubo menos 1. Com esse menos aqui, vai dar 1. 4 vezes menos 1, menos 4, menos 5. Então, 1 menos 4, menos 3, menos 3, menos 5, menos 8. Se vocês não estão confiantes nisso, bastaria fazer a comprovação fazendo o método da divisão. Eu vou fazer aqui, ó, vou fazer o polinômio completo, é menos x ao cubo. Vou completar aqui, ó, para não correr o risco de me confundir, mais 4x menos 5 dividido por x mais 1. Só para a gente comprovar que aquele teorema do resto funciona. Então, ó, como é que faz a divisão? Pega este coeficiente dominante aqui, tá? E divide pelo coeficiente dominante do divisor. Então, ó, menos 1 dividido por 1, menos 1. Tá? Não vou escrever esse 1 aí. X ao cubo dividido por x, x ao quadrado. Eu vou pegar isso aqui, multiplicar por todo mundo aqui do divisor, tá? E subtrair o resultado deste polinômio que eu tenho aí, tá? Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, eu não vou fazer a conta por fora, eu vou fazer do jeito que eu costumo fazer. Então, olha lá. Menos x ao quadrado vezes x, menos x ao cubo. Aí você fala, por que você colocou mais x ao cubo? Porque, como eu disse, eu vou fazer a subtração, então eu vou trocar o sinal, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, menos x ao quadrado vezes 1 vai dar menos x ao quadrado. Quando eu for fazer a subtração, eu vou trocar o sinal. Faz a subtração aí, que no caso aqui sobrou só a soma, ó, menos x ao cubo com x ao cubo, zerou. 0x ao cubo, 0, 0, mais x ao quadrado, x ao quadrado. Aqui, ó, só está somando com 0 mesmo, então
né? O polinômio aqui continua com grau maior ou igual do divisor, eu continuo a divisão. X ao quadrado dividido por x é igual a x. Mesma coisa, vou multiplicar pelo divisor. X vezes x ao quadrado, ou x vezes x, x ao quadrado. Então, vou colocar aqui menos x ao quadrado. Gente, eu faço assim, né? Sem me perder muito. Sugiro que vocês façam as contas separadamente, passo a passo. Continuando. X vezes x, x ao quadrado, eu coloquei aqui menos x ao quadrado. X vezes 1, x, eu coloquei aqui menos x. Fazendo aí a soma, cancela, cancela. 4x menos x, 3x, né? Menos 5 com nada, menos 5. Bom, ainda continua com grau equivalente, então eu vou dividir. 3x dividido por x vai dar 3. 3 vezes x vai dar 3x, eu vou colocar menos 3x. 3 vezes 1 vai dar 3, eu vou colocar menos 3. X menos 3x, nada. Menos 5 menos 3, menos 8, como a gente já deveria suspeitar. Bom, ele também queria dividir esse polinômio aí, ó, menos x ao cubo mais 4x menos 5. Ele pediu para verificar o resto deste polinômio. Por o resto da divisão deste polinômio por x menos i. Aqui ele já colocou na forma mais simplesinha, né? Então a raiz é i, tá? Aplicando o teorema do resto, basta substituir o i, né? Basta calcular f de i para saber qual que é o resto. Então eu vou ter, ó, i ao cubo mais 4 vezes i, né? Menos 5. Quem é i ao cubo é menos i. Lembrando que i ao quadrado era igual a menos 1. Então, se eu multiplicar isso, né, por i de novo, vai dar menos i. Ó, aqui vai dar menos i. Com esse menos aqui vai dar i positivo. Mais 4i menos 5. Então, eu vou ter menos 5. I mais 4i, 5i. Né? Ou 5i menos 5, tanto faz, isso não vem ao caso. Bom, tranquilo assim. Tá? Vamos lá, vamos ver outro exemplo. Ó, determine m pertencente a R, né, de modo que f de x menos 2x ao cubo mais x ao quadrado mais mx mais 5 seja divisível por x menos 2. Bom, eu poderia simplesmente fazer a divisão deste polinômio aqui por este aqui pelo método da chave, né? E estudar o resto para fazer o resto virar zero. E aí a divisão está garantida. Nesse estudo eu descobri o valor de m. Eu vou aplicar o teorema de D'Alembert. O que o teorema de D'Alembert diz, né? Recapitulando, para que serve aquilo que a gente viu no último vídeo? Aquilo serve justamente para fazer isso de forma mais simples, forma mais rápida, sem ter que fazer a conta toda pelo método da chave, tá? Mas se não lembrar, faz a divisão pelo método da chave. Então, o que o teorema de D'Alembert diz? Que se, né, eu pegar aqui o a, ó, que nesse caso é 2, calcular f de 2 aqui e der 0, então este polinômio f de x é divisível por esse aqui. Vamos lá então? Deixa eu só decorar esse bagulho. É menos 2x ao cubo, mais x ao quadrado, mais mx mais 5. Né? Dividido por x menos 2. Menos 2x ao cubo, mais x ao quadrado, mais mx mais 5. E eu quero que isso seja dividido por x menos 2, tá? Pelo teorema de D'Alembert, basta que, isso aqui é f de x, né? Que f de menos 2, né, seja igual a 0. Ou seja, que menos 2 seja raiz de f de x.
Tá? Isso é o que o teorema do resto diz. Então, eu vou simplesmente calcular aqui, ó, menos 2, opa, mais 2, desculpa, tá? É 2 aqui, ó, 2, tá? Então é 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais m vezes 2, mais 5, né? Isso tem que dar 0 para que este polinômio seja divisível por este aqui. Então, vamos lá. 2 ao cubo, 8, vezes menos 2, menos 16. 2 ao quadrado, 4, mais 2m, mais 5, igual a 0. Menos 16 mais 4 dá menos 12. Menos 12 mais 5 dá menos 7. Então, eu vou ter 2m menos 7 igual a 0. 2m é igual a 7. M vai ser igual a 7 sobre 2. Pronto. Tá resolvido aí. Simples assim. Tá, ele colocou aí número decimal, mas pouco importa. Eu não vou responder esse 4. Estamos com 11 minutos. Eu só vou dar uma explicação ligeira aí desse 4. Ó, lembrando que eu quero calcular o resto da divisão. Ótimo, eu podia simplesmente pegar esse polinômio aqui, ó, né? Esse polinômio p de x, e dividir por esse aqui pelo método da chave. Aí, o que é a resposta que eu coloquei aí está dizendo para vocês? Ó, quando eu dividir esse polinômio p de x, esse p de x vai ficar na forma de um quociente vezes esse divisor aí, mais um resto. Ó, eu posso colocar o 3 em evidência e separar ele aqui, ó. Tá vendo? Ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 4, menos 12, tá? Eu separei o 3 aqui, coloquei em evidência. Então, ó o divisor, ó o que eu tenho aqui, ó. Né? Para eu calcular o resto da divisão, o que eu preciso fazer? Eu só preciso substituir o x por 4. Então, basta pegar aqui no lugar do x em p de x e colocar o 4. Fazer o valor numérico, está resolvido. Né? É isso aí que está dizendo. A 6 também eu não vou fazer, porque ela está praticamente completa aí. Né? Isso se baseia no que eu falei, essa sexta aqui, ó, se baseia no que eu falei para vocês no final do último vídeo. Ó. Sejam 5 e 2, respectivamente, os restos da divisão. Os restos da divisão de um polinômio por x menos 3 e por x mais 1. Né? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não. A própria questão já está pedindo para vocês. Ó, qual o resto da divisão deste polinômio f pelo produto desses dois aí que ele ofereceu? Ó, x essa sexta questão é uma questão bem capciosa, viu, gente? É uma questão complicada, tá? Então, ó, ele quer saber o resto da divisão do polinômio f, ele não falou, né? Ele quer saber o resto da divisão do polinômio f por x menos 3 e por x mais 1. Repare que quando eu fizer esse produto aqui, eu vou ter um polinômio de grau 2. Grau 2. Certo? Certo? Então, no máximo, quando eu fizer a divisão de f por este polinômio aqui, ó, no máximo, eu vou ter um resto de grau 1. Ou seja, o meu resto, porque o grau do resto não pode ser igual nem maior do que o divisor. Então, meu resto vai ter no máximo grau 1, vai ser alguma coisa desse tipo assim, ó. No máximo vai ser o meu resto, tá? Meu resto vai ser no máximo isso aí. E aí, pelo teorema do resto, quando eu substituo, tá aqui, ó. Eu nem fiz a divisão aqui, ó. Quando eu substituo por 3, zero, sobra só o resto. Só que o resto, quando eu substituo por 3, ó, tem que dar 5.
porque a divisão do f por x menos 3 dá 5. Quando eu substituo por menos 1, tem que dar 2. Então, eu sei Lembrando que quando eu substituir por 3, a outra parte vai zerar toda, vai sobrar só o resto. Quando eu substituir por menos 1, a outra parte vai zerar toda, vai sobrar só o resto. Então, pelo que a questão me forneceu, quando eu substituo x por menos 3, eu vou ter menos 3a mais b, que é o resto. E vai sobrar quanto? Vai sobrar 5. Quando eu substituir x por menos 1, eu vou ter menos a mais b, que é o resto. E o resto, quando eu divido por x mais 1, é 2. Tá? Vou resolver esse sistema aí e vou encontrar os valores de a e b, ou seja, vou conseguir determinar o meu resto. Não é uma questão fácil. Eu não vou respondê-la por causa do tempo. Tá? Talvez alguns de vocês, a maioria, pode não ter entendido. Realmente não é uma questão fácil, é uma questão muito, muito capciosa. Mas, como obviamente não é algo que eu espero que vocês lembrem há muito tempo e nem eu vou cobrar nada desse nível, eu vou responder esta aqui, que por si só já é bastante grande. Veja, determine o polinômio do segundo grau. Determine o polinômio p de x do segundo grau. O que é um polinômio do segundo grau, gente? O p de x aí é do segundo grau, então ele vai ter que ser da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Ele vai ter que ser essa forma aí porque ele é do segundo grau. Tá bom? E aí, determine esse polinômio do segundo grau dividido por x menos 1, x menos 2 e x menos 3. Determine esse polinômio do segundo grau que, quando dividido por x menos 1, x menos 2 e x menos 3, apresenta os restos 4, 2 e 14. Ou seja, quando dividido por x menos 1, x menos 2 e x menos 3, apresenta esses restos aí. Tá bom? Parece difícil? Se você lembrar do teorema do resto, o que o teorema do resto diz? Que quando eu pegar esse azinho aqui, e substituir e calcular o valor numérico no polinômio p de x, eu vou ter o resto. Ou seja, quando eu calcular a 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c, quando eu fizer essa conta, eu vou ter o resto. E qual que é o resto? O resto é 4. Tá? A mesma coisa para os outros. Quando eu substituir 2, então eu vou ter a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c. O resto vai ser 2. A questão que me disse isso aí. Tá bom? Quando eu substituir o 3, a 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais c, o resto vai ser 14. O que eu tenho? Eu tenho um sistema de equações. Aí quem lembra como é que resolve isso, vai usar provavelmente, possivelmente, o método do escalonamento. Meu objetivo aqui não é revisar sistema de equações, então vou resolver a questão pura e simplesmente. Vamos lá, vou simplificar isso aqui. 1 ao quadrado, 1. Então vai ficar a mais b mais c igual a 4. 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar 4a mais 2b mais c igual a 2. 3 ao quadrado, 9. 9a mais 3b mais c igual a 14. Pronto. É só resolver esse sistema de equações aí. Bom, já são 20 minutos. Eu imagino que vocês preferem que eu resolva mais detalhadamente o sistema de equações do que simplesmente dê a resposta. Então vamos lá. Vou multiplicar este primeiro aqui
por menos 4 e somar com o segundo. Tá? Vou multiplicar por menos 4 e somar com o segundo. Então, ó, menos 4 vezes A menos 4, quando eu somo com o segundo, zero. Menos 4 vezes B menos 4B, quando eu somo com 2B, vai ficar menos 2B. Menos 4 vezes C, menos 4C mais 1, menos 3C. Menos 4 vezes 4, menos 16. Com 2, menos 14. Agora eu vou multiplicar este primeiro aqui por menos 9 e somar com o terceiro. Multiplicando por menos 9, somando com aqui, zero. Menos 9B mais 3B, menos 6B. Menos 9C mais C, menos 8C. Menos 18 mais 14, menos 4. Já ia errar isso se eu não errei nenhuma conta aí. Tá? Aqui, ó. Vou pegar esse aqui, vou repetir a primeira que não está me incomodando, né? E vou escalonar aqui a terceira agora. Como é que eu vou escalonar a terceira? Vou multiplicar essa segunda por menos 3 e somar com a terceira. Então, vou repetir a segunda, porque eu vou deixá-la aí do jeito que ela está. Espero que eu não tenha errado conta, por favor, né? Então, multiplicando aqui por menos 3 e somando aqui, aqui vai zerar. Ó. Menos 3 vezes menos 2 vai dar 6B. Com menos 6B, zero. Menos 3 vezes menos 3 vai dar 9. Menos 8 vai dar C. Né? Menos 3 vezes 14. 42. 42 menos 4 dá 38. Pelo amor de Deus, me diz que C é realmente 38. Ih! Não tem. Não tem a resposta. Quer dizer que vocês vão ter que confiar em mim e ainda vamos ter que torcer para eu não ter errado nada. Eu acho que eu errei. Eu tô achando que esse C tá muito grande. Bom, de fato, eu já vi que eu errei aqui, ó. Quando eu multipliquei aqui em cima por menos 9 e somei aqui embaixo, ó, menos 9 vezes 4 dá menos 36. Menos 36 mais 14 vai dar menos 22. Né? Menos 22, tá bom? Então, menos 22. Aqui vai ser o mesmo processo. Eu vou multiplicar por menos 3, vai zerar aqui, né? Menos 3 aqui vai dar 9, menos 8C vai dar C. Menos 14 vezes menos 3 vai dar 42. E 42 menos 22 vai dar 20. Na verdade, eu acho que o que eu errei mesmo foi algum número lá na questão, tá? Mas, bom, resolvendo a questão aqui, o resultado vai funcionar do mesmo jeito. Bom, vou escolher alguns desses polinômios e descobrir os outros valores. Ó. C eu já descobri que é 20, então eu vou substituir nesse segundo aqui. Ó. Tenho menos B, menos 3 vezes 20 vai dar menos 60, igual menos 14. Menos 2B é igual menos 14 mais 60. A essa hora eu não estou em condição de fazer conta de cabeça. Vai dar 46. Ai, não está funcionando nada. Portanto, B é igual a menos
23. Como eu sei o valor de B e de C, é só substituir nesse primeiro aqui, ó, que é bem tranquilo. Tá? Então, A mais B mais C igual a 4. Né? A mais B, que é menos 23, mais C, que é 20, é igual a 4. A menos 3 é igual a 4. Portanto, A é igual a 7. Logo, a cara daquele polinômio que a gente estava procurando do segundo grau vai ser qual? Se o polinômio a gente viu que ele tem a cara igual a x ao quadrado mais bx mais c, e a gente acabou de calcular os valores de a, b e c, então eu tenho 7x ao quadrado menos 23x mais 20. Pronto. Esse é o meu polinômio p de x aí. Tá? A não ser que eu tenha errado alguma conta, que é bem provável, né? Tá tudo certinho. Se você fizer a conferência, você vai encontrar o mesmo resultado. Então, vamos encerrar por aqui e passar para o próximo assunto.